eu não vou entrar explicando o assunto, é mais para mostrar a técnica, e essa técnica vocês conseguem aplicar em qualquer disciplina, qualquer assunto. Entendendo como ela funciona, vocês vão conseguir aplicar. Inclusive, eu quero que depois vocês apliquem na matéria aí, ou em algumas disciplinas que vocês estejam estudando, e deixem os comentários aqui pra gente, tá bom? Me falando como que foi. Tem algumas pessoas que às vezes ficam meio céticas com técnica de memorização, né? Não acreditam muito. Então, coloca em prática, porque você vai ver que ela funciona, que vale a pena, e deixa o comentário aqui, me conta como foi e fala em qual assunto, qual disciplina que você aplicou. Aqui, gente, a gente está falando da etapa do ciclo de vida do guia CBOC, tá? Da disciplina. Então, a gente tem aqui a etapa de monitoramento, análise, refinamento, implementação, desenho e planejamento. Aqui eu trouxe um acrônimo para quem prefere ir numa técnica mais básica, e acrônimo todo mundo conhece, né? Então, a gente tem aqui o acrônimo MARI-DP. Mari no DP, você pode pensar, de repente, só não vai esquecer que o no não tem nada ali. O acrônimo mesmo que vai te trazer aqui as etapas do ciclo de vida é só Mari DP, tá legal? Então, isso aqui é uma técnica, o acrônimo é uma técnica, mas é uma técnica básica. Essa técnica que eu vou passar aqui para vocês, ela já é uma técnica bem mais avançada. É uma técnica de encadeamento de ideias, mas vocês vão entender melhor como é que ela funciona. Então aqui a gente continua com as etapas do ciclo de vida do guia CBOC. Então, como é que funciona essa técnica? Vamos no passo a passo. Primeira coisa, a gente tem aqui as etapas, tá? Aqui, ó, não tá o acrônimo. Se você quiser usar em acrônimo, você vai usar como eu mostrei na tela anterior. Primeira coisa que você vai pegar. Então, o que eu quero memorizar? Eu quero memorizar todas as etapas. Uma dica, seja o que for que você queira memorizar, você precisa primeiro entender. Vai ser muito mais fácil e muito mais duradouro se você entender. E também porque para a prova de concurso, né, gente, principalmente a FCC, você pode se deparar com uma questão que você vai precisar ter o entendimento, não só ter memorizado. Então, antes de partir para aplicar essa técnica, aqui eu estou partindo da ideia de que vocês já estudaram e estou apenas aplicando uma técnica de memorização. Ela é um segundo momento, depois que vocês já estudaram, tá bom? Só para garantir que vocês vão conseguir levar toda essa informação até a data da prova, porque esse é o desafio em concurso público, não é? A gente estuda 3, às vezes 6 meses antes, 1 ano antes, e não consegue levar a informação até lá. Para isso que funcionam as técnicas de memorização. Então, você vai pegar aqui planejamento. Você vai pensar em uma figura, você vai transformar numa imagem. A nossa memória mais forte é a memória visual. O que vem na sua cabeça quando você pensa em planejamento? Aqui eu já vou te dar os desenhos, mas foi o que veio na minha cabeça. Você vai pensar o que vem na sua cabeça, vai ser muito mais poderoso. Mas é claro que você pode usar aqui a minha técnica, tá bom? Só que se você tiver outra coisa, você não pode ficar assim, planejamento, ai, um calendário é melhor, ah não, isso é melhor. Não pode. Quando você pensar a palavra, o que vir na sua cabeça vai ser isso aqui. Pronto, porque senão depois você vai se confundir, tá legal? Então aqui na minha cabeça veio o calendário. Então planejamento, calendário. Planejamento, calendário. Vamos comigo, vamos me acompanhar, tá bom? Para que no final desse vídeo você já tenha decorado todas essas etapas. Então, se você estudou esse assunto, no final desse vídeo você vai sair daqui já com tudo isso memorizado. Inclusive, você já vai conseguir responder muitas questões na prova, porque a FCC traz muitas questões em que você precisa apenas saber a ordem disso daqui. Então, se a questão que você se deparar lá na prova exigir a ordem, memorizando isso daqui, você já vai conseguir matar a questão. Tá legal? Então, planejamento, calendário. Análise, o que veio na minha cabeça foi uma lupa. O que vir na sua cabeça, você coloca. Desenho e modelagem. Na minha cabeça veio o pica-pau. E aí você pode colocar qualquer desenho que vir na sua cabeça. Implementação. Quando você não consegue ligar a palavra, quando ela for uma palavra muito abstrata, você pode, por exemplo, pensar em alguma coisa que seja parecido com o nome. Eu pensei em plantação, porque tem um nome parecido com implementação, quando você não conseguir encontrar alguma coisa, tá? Então aqui a gente vai pensar em implementação, plantação. Monitoramento e controle. Eu pensei no monitor. Refinamento, pensei no açúcar união.
E aí, em seguida, você definindo quais são as figuras em cada uma das palavras que você quer memorizar. E isso não precisa ser só com palavras, tá, gente? Isso aqui pode ser com conceitos. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui aplicar essa técnica, depois que eu aprendi, eu apliquei ela no artigo 5º da Constituição e eu decorei em 3 dias os 30 primeiros incisos com essa técnica. Então, vocês podem aplicar no que vocês quiserem, não é só em palavras, tá? Então vamos lá, vocês colocaram, atribuíram uma figura para cada palavrinha. Só que aí tudo bem, como é que eu vou saber? Eu vou decorar toda essa ordem e aí de repente na prova eu vou lembrar a ordem, mas eu não vou saber do que se trata essa ordem. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para associar. A gente está falando do que aqui? Do ciclo de vida, não é? Que a gente está falando do guia CBOC, que é gerenciamento de processos. Então, que imagem que eu atribuí aqui? Um bebê, porque para mim o bebê, ele representa a vida. Então vem a ideia para mim de ciclo de vida. E processos, de processos mesmo, processo judicial. Aqui, ó, bebê e processo. Isso para mim significa ciclo de vida de gerenciamento de processos. Depois que você atribuiu uma imagem a cada uma das palavrinhas, você vai vir encadeando as ideias. De que forma que a gente vai fazer isso? Através de uma historinha. Esse encadeamento de ideias é para justamente você memorizar a ordem. Essa historinha, gente, que eu vou contar aqui para vocês, é uma historinha que eu inventei. É uma historinha bem ridícula. Vocês vão dar risada. Não se preocupem com a historinha, inclusive quando vocês forem atribuir a associação à imagem, não fiquem se preocupando em procurar uma imagem que fique mais bonita para a sua história, porque senão isso vai atrapalhar a técnica de memorização. A historinha, quanto mais ridícula, quanto mais engraçada, quanto mais esdrúxula ela for, mais vai te ajudar, tá bom? Então presta atenção nessa historinha, escreve ela depois, dá uma pausa no vídeo e vai escrevendo para você depois poder reler, porque é legal no dia seguinte você fazer uma revisãozinha de 24 horas, é mais do que suficiente, você nunca mais vai esquecer isso daqui. Então presta atenção, vamos partir do início. Eu quero lembrar a ordem aqui do ciclo de vida, mas eu quero lembrar também o que é isso daqui. Então vamos lá no bebê. Você imagina aqui. Imagina tudo que eu falar para vocês, vocês imaginam acontecendo, tá bom? Vamos imaginar um bebezinho entrando pela porta, aí do ambiente onde você está agora, cheio de processos na mão, bem pesado mesmo, o bebezinho caminhando, cheio de processos ali na mão. Aí esse bebezinho, em cima desses processos, tem um calendário em cima. Imagina tudo isso, bebezinho vindo com os processos e o calendário em cima dos processos. E aí ele está caminhando todo atrapalhadinho, esse calendário cai e ele cai em cima de uma lupa, que a lupa estava no chão. E essa lupa estava na mão do pica-pau. Esse pica-pau saiu correndo com essa lupa na mão e ele foi para uma plantação. Nessa plantação tinha um monitor plantado no chão e desse monitor estava saindo açúcar. Vamos revisar rapidinho essa história meio maluca? O bebezinho, ele veio caminhando com um monte de processos na mão. Em cima desses processos tinha um calendário. Aí o calendário caiu no chão. Ele caiu em cima de uma lupa. Essa lupa estava na mão do pica-pau. O pica-pau saiu correndo para uma plantação. Essa plantação tinha um monitor plantado no chão e desse monitor saía um monte de açúcar. Parece uma história bem maluca. Agora eu vou te desafiar a fazer o seguinte. Você vai lembrar, você vai anotar toda essa historinha, aí você vai escrever essa historinha. E quando você for lembrar essa historinha, quando você for lembrando o bebê vindo com o processo, automaticamente você vai lembrando toda a ordem do ciclo de vida, do gerenciamento de processo de acordo com o guia CBOC. Essa ordem, gente, tanto a ordem como as etapas, vocês nunca mais vão esquecer. Isso eu garanto para vocês.